Muito bem, senhoras e senhores. Portanto, a Roberta Pinho Ferreira, formada na Unifil em 2017, especialista em neuropsicopedagogia clínica, atuação na clínica, atua, né? Tá atuando no Instituto, na Clínica e Instituto Bourbon, a escola profissionalizante aqui em Cambará. Muito bom dia, Roberta, seja muito bem-vinda. Bom dia, Roberto. Bom dia, Rodrigo. Que prazer ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço, né, para a gente estar conversando aqui sobre esse tema tão importante, né, saúde mental, os transtornos mentais. Muito É um bem. prazer. E a pergunta que eu lhes faço é o seguinte: o que está acontecendo? Essa questão de transtorno mental é uma coisa nova ou é uma coisa que a gente sofria e não sabia? Enfim, o que está acontecendo? A gente está vendo tantas coisas acontecendo na televisão, meninos jogando a vida fora, esfaqueando o professor. Tem uma explicação para isso, ô Renato? Antes da Roberta, vou falar Renato. É só xará, pô. Ô Roberta, antes da gente falar sobre esse assunto, eu gostaria de que você falasse um pouquinho mais sobre você, de onde que você é, nasceu aonde, formada, já falei aqui na Unifil, uma Isso. baita de uma instituição. Fala pra gente mais um pouquinho sobre você. Bom, eu sou a Roberta, sou psicóloga, né? Estou atuando atualmente na clínica. O meu trabalho na clínica é com crianças, adolescentes e adultos. E também atuo lá no Instituto Bourbon, né? A minha trajetória no Instituto Bourbon começou lá em 2014, quando eu ainda, como estagiária, né, cuidando dos projetos sociais que lá já existiam, junto do diretor Tinelli, a Vânia, o seu Valdir Trautmann também. Grande Valdir, hein? Exatamente. E assim a gente foi seguindo, né, lá com os projetos. Em 2017 eu me formei na faculdade, foi inaugurado a escola profissionalizante, professor Milton de Faria Ribeiro, e eu assumi ali como psicóloga junto da equipe, né, nós temos uma equipe técnica lá, e estou até hoje. Né, lá é um trabalho mais social, é um trabalho voltado ali para as oficinas socioeducativas, os projetos, os cursos profissionalizantes. Então, eu tenho esse atendimento clínico e também lá na instituição. Muito bem, muito bem. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, quero saber de você o seguinte: por que você resolveu ir para psicologia? Olha, foi uma coisa assim que eu fui me redescobrindo nisso. Eu sempre tive um lado assim muito subjetivo, de gostar de estudar, entender mais sobre as pessoas, leitura, esse aspecto mais emocional, né, do sujeito. E eu me lembro que quando eu estava no ensino médio, a gente participou de uma feira na UEL, e lá foram apresentados os cursos e eu me interessei muito pela psicologia justamente por ser um campo muito abrangente, né? Não é só apenas a clínica. Na psicologia, a gente atua em várias áreas. Escola, CRAS, CREAS, então demais instituições, né? Empresas. Então, aí me interessou muito e eu comecei e estou até hoje. Você sempre quis clinicar, Roberto? No começo, eu tinha uma imagem, até que eu demorei um pouco, né? Para depois começar no consultório, fiquei mais lá na instituição, mas aí foi surgindo esse desejo também, fui gostando da área, fui estudando mais sobre isso, e aí fiquei. Muito bem. Agora a questão é o seguinte, Roberta, o nosso tema de hoje, que é essa questão dos transtornos e tal, enfim, nós tivemos agora um assunto essa semana, que foi o dia 2, que é o dia do que se celebra ou que se marca o autismo, enfim, eu sei que não é a nossa pauta, mas eu quero aproveitar o gancho, porque nós devemos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, até porque ontem, na Câmara de Vereadores aqui de Cambará, foi discutido também sobre esse assunto junto com a Secretaria de Educação, enfim. Uhum. Enfim, mas é uma questão que é muito corriqueira e a família precisa saber disso quanto antes, não é isso? Sobre essa questão do diagnóstico, etc. Sim, e tal, sim. não é isso? Quando a gente fala, assim, de transtornos mentais, né, Roberto, a gente tem que pensar que nunca é desencadeado por um único fator, né, Rodrigo? São um conjunto de fatores, questão ambiental, se a pessoa passou por alguma situação de trauma, um estresse,
questões genéticas, às vezes a pessoa tem uma predisposição, né? E o psicológico da pessoa. Então, é um conjunto de fatores que cada transtorno tem suas características. E quanto antes isso for identificado, entrar com um tratamento, né, melhor para o sujeito que vai estar ali em sofrimento, né? Muito bem. E com relação a esses transtornos todos que a gente está vivendo, hein, o Rodrigo, o Dai, o que está acontecendo com a sociedade, Renata? Rodrigo e Renata, Roberta. Tá difícil hoje. E olha aqui, hein? E é o seu só xará. Pô. E olha aqui. Pelo amor, hein? Desculpe mais uma vez. Roberta, a questão é o seguinte, esses transtornos que a gente está sofrendo, tem um gatilho aí? Tem alguma coisa que está aumentando? Roberto, o que está assim, acontecendo? Nunca se falou tanto em autismo, né? Nunca se estão divulgando tanto e diagnosticando tanto o autismo, né? E até essa semana eu estava conversando com a Daida e saiu uma reportagem no UOL, se não me engano, o porquê desse aumento, assim, de diagnóstico, né? E aí um dos motivos que está falando lá é porque melhorou muito a qualidade do diagnóstico. Então, quantas pessoas passaram por médico e não foi detectado alguma coisa desde cedo ali, né? Quantas pessoas até têm um autismo, né? Hoje parece que não se fala, né? Leve ou moderado. Tudo, mas hoje é o espectro, né? O espectro. Então, quantas pessoas têm, mas é uma coisa que ele vive socialmente ali, tranquilo, dentro do casulo dele, ou vive... consegue lidar com isso, né? Mas não, tem alguns casos que são mais delicados, né? E o diagnóstico hoje em dia está cada vez sendo mais determinado mais cedo, né? Então, por isso que, como a Roberta falou, quanto antes procurar uma ajuda, quanto antes for diagnosticado, melhores são as condições de proporcionar para a pessoa uma qualidade de vida excelente aí, né? De dentro dos aspectos ditos normais, né? Que não dá para falar o que é normal. A gente sempre teve muito tabu, né? Muito preconceito, muito mito, né, Rodrigo? Em torno da saúde mental. E isso também ainda acontece, mas também contribuiu para que antes não fosse tão acessado ao diagnóstico, a um tratamento, né? Então, isso também contribui bastante. A psicologia é uma ciência relativamente nova, né? Em termos até de faculdade, e até hoje ela enfrenta muito preconceito. A gente vem enfrentando, né? Está melhorando muito. Cada dia está melhorando mais, cada dia o espaço de um psicólogo. Você pode abrir qualquer jornal, revista, sempre vai ter entrevista de um psicólogo, opinião de um psicólogo ou psiquiatra, né? Então está melhorando muito, mas ainda tem aquela coisa que é de gente que tem vergonha de ir no psicólogo, de alguém ver ele entrando lá, mas está fazendo terapia, mas você é louco, você enfrentou algum problema. Então ainda a gente enfrenta isso. Está melhorando muito, mas ainda a gente enfrenta. E a gente vê que as pessoas mais humildes estão procurando ajuda também, né? Mesmo com esse preconceito que se tem ainda um pouco, né? Às vezes muitas vezes a gente vê pessoas procurando ajuda no psicólogo e é importante essa procura, porque ali é onde vai se detectar se existe algum descompasso, algum descontrole, algum problema emocional com a pessoa, com a criança, para a gente o quanto antes trabalhar isso para que essa criança tenha uma vida, a fase adulta tranquila. Agora, de uma maneira geral, as pessoas... Você falou o negócio a pergunta seria, de uma maneira geral, as pessoas estão adoecidas, estão adoecendo. Você falou do preconceito de se procurar um psicólogo, né? Em que momento a pessoa deve procurar o psicólogo, por exemplo? Existe, assim, muito esse tabu, né? Então, ver um transtorno mental, procurar um tratamento como sinal de loucura, como o Rodrigo falou. Porém, é um problema a ser tratado, assim como quem tem a diabetes, quem tem um problema cardíaco, né? É um problema que precisa de tratamento. Então, assim, a pessoa tem que identificar que os sintomas que ela está sentindo, como que está a vida dela, né? A nossa sociedade atual tem contribuído muito para isso, né, Rodrigo? As pessoas estão muito imediatistas, muito um ritmo acelerado, muito ansiosas, essa coisa de não ter um tempo de qualidade, cobranças, estresse, quer dar conta de tudo. Então, isso também influencia bastante, né? A ansiedade está por trás da maioria desses problemas, né, Roberto? Porque uma depressão pode vir de uma ansiedade não trabalhada ali, né? Não tratada.
Então, uma série de fatores, né, dessa juventude. Hoje em dia, cada vez mais jovens procurando, jovens extremamente ansiosos e já com depressão, ou beirando a depressão, ou síndrome do pânico, ou transtorno obsessivo-compulsivo. Então, existem vários fatores que a ansiedade pode desencadear, né? E cada vez mais jovens, né? A facilidade das mídias sociais, esse excesso de exposição, essa busca quase que doentia por likes, isso também tem contribuído para que a sociedade, de uma maneira geral, os jovens, tenham adoecido, não? Com certeza, porque na rede social tudo é perfeito, né? E tem uma cobrança de você ser produtivo o tempo todo, da vida perfeita, né? De dar conta de tudo. É uma cobrança de uma felicidade, porque você tem que estar feliz o tempo todo na rede social, né? Então, isso também influencia. A pessoa passa a ter também uma situação de sofrimento grande relacionado a isso, a esse excesso. E quando começa a preocupar, Roberta? Então, justamente, né, Roberto, se a gente for pensar assim, quando isso já passa de um limite, a pessoa pode ficar ali muito dependente disso, né? Ela esquece da vida dela, do tempo de qualidade, fica refém de uma mídia, de uma rede social, né? Do que as pessoas vão pensar, do que ela vai passar para o outro, né, Rodrigo? Então, isso influencia bastante também. E isso está dentro do que nós podemos chamar de transtorno da atualidade? É mais ou menos isso? Hoje em dia existe transtorno para tudo, vários nomes, né? Mas o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, né, que eles falam, né? E os jovens muito com medo de errar, né, Roberto? Hoje em dia, o jovem não, todo mundo tem um medo de errar, né? A gente tem que pensar que o erro só não vale a pena quando você não aprende com ele, né? Todo erro que você aprende, ele trouxe um benefício para você. Quando você erra e não aprende nada com aquilo, quer dizer que não valeu a pena mesmo. Então, a gente não tem que ter medo de errar. A gente tem que tomar o cuidado, tentar fazer o melhor, mas não pode criar uma expectativa além da conta, uma ansiedade além da conta. Eu sempre falo, ansiedade, todo mundo tem. E tem que se ter ansiedade. Como tudo na vida, equilibrada, né? Quando a ansiedade começa além da conta, quando ela começa mais a te atrapalhar do que ajudar, quer dizer que ela está passando do ponto. Aí precisa de um acompanhamento, ou medicamento, ou terapia, para ver o que está causando esse desequilíbrio de ansiedade. Mas ansiedade todo ser humano tem, Roberto. Agora, pois não. Não, a ansiedade como emoção é algo que faz parte da nossa vida. É o que nos mantém vivos, Isso. Eu vou fazer uma prova, eu tenho uma entrevista de trabalho, vai me dar aquele friozinho na barriga, mas depois isso passa. Agora, no transtorno de ansiedade, é algo que paralisa a vida da pessoa. Né? A pessoa não consegue executar as atividades que ela tem para fazer, ela entra em crise, né? Então, a pessoa acaba ficando ali paralisada num medo, numa preocupação excessiva. Então, é sempre importante a gente entender, assim, qual a intensidade com que isso acontece, qual a frequência e se nós temos um motivo aparente para isso ou não. Mas agora a questão é o seguinte, sempre existiu isso? Ou a sociedade está mais fragilizada? Desculpa, eu não sei, eu gostaria de entender isso. Porque eu me lembro na minha época que havia semana de prova, por exemplo, que é um problema para qualquer garoto. Dona Jane, imagina? Dona Jane dando aula, dando prova de português na segunda-feira cedo. Você passou final de semana inteiro jogando futebol. No campinho. Dona Teruco. Dona Teruco. Professora Maria Amélia Dega. Já parou pra pensar nisso, não? Então, a questão é o seguinte, cara. Mas na época a gente sofria, né? Mas parece que passava. Hoje parece que não, hoje parece que fica impregnado. Por que tá desse jeito, cara? Hoje em dia se dão nome para as coisas, né, Roberto? Mas isso aí sempre existiu. Sempre teve o branco ali, sempre teve o friozinho na barriga, a sudorese, a mão molhada. Mas interferência demais dos pais, cara. Desculpa, eu tô falando só do caso das crianças. Eu lembrava do meu pai falava assim, se vira. O problema é seu, vai lá e faça. Desculpa interromper, mas o que você acha que está acontecendo, cara? Mudou muito, né, Roberto? A educação de antigamente mudou muito, né? Tanto a educação dentro de casa como a escolar, né? Então, hoje em dia, como eu falei, se dão nome para várias coisas que antigamente não se tinha, né? Mas lá atrás também não tinha o nome, sei lá, de diabetes, de pressão alta, de síndrome não sei do que, mas as pessoas também... quantas pessoas morreram sem... Lembra lá atrás, falava nó nas tripas, falava que deu um mal súbito, mas tinha uma causa. Morreu de tristeza.
Então, eu ficava me perguntando, como é que se morre de tristeza, gente? Pois é, talvez seja uma depressão profunda que a pessoa estava ali, né? A pessoa, quando leva suicídio, mas por quê? É falta de Deus. Tem muito tabu que a gente enfrenta, né? E não tem nada a ver com esses tabus, né? Com esses preconceitos, esse senso comum, né? Tem todo um histórico, tem todo um estudo hoje em dia, né? Que antigamente não tinha. Então, isso é o lado positivo, isso é o bom para a gente poder diagnosticar, para a gente até para... Quando faz o diagnóstico, tem para trabalhar aquilo também. Como fazer, como desenvolver, como melhorar a vida da pessoa. Porque a nossa preocupação sempre é com a melhora na vida da pessoa, né? E isso que é o nosso papel. O psicólogo trabalha com essa melhora, esse amenizar o sofrimento interno da pessoa. E também, Roberto, a pandemia aflorou muito isso, né? Eu sempre costumo dizer, a pandemia aflorou o que já existia. Então, ela trouxe muito essa sensação de desamparo, né, de vulnerabilidade, falta de controle. Mudou muito a vida das pessoas, né? Essa sensação de que algo ruim vai acontecer, como vai ficar minha vida, gerou mais ansiedade. Muitas pessoas ficaram mais deprimidas com essa questão do isolamento, do afastamento do convívio social. Também... Isso não é frescura, né, Roberta? Não. Falei certo, Roberta, né? Isso. Não é frescura, né? Não é para chamar atenção, não é falta de Deus. A gente precisa pensar, por que quando você está com um problema de saúde, você procura um médico? Se você está com um problema no dente, você vai ao dentista? E se você está sofrendo, passando por uma situação de conflito, de dificuldade, também, por que não procurar também um profissional da área, um psicólogo, né? Um psiquiatra, quando necessário também? Tudo bem, então, vou fazer uma pergunta para você, Roberta. A questão é o seguinte, quando procurar um psicólogo? Só quando a gente está com o navio afundando? Tem até um tabu, assim, muito das pessoas que acham que o tratamento é só em casos graves. Não. Quando você começa a perceber que isso está afetando a sua vida, sua rotina, seus relacionamentos, seu cotidiano, sua autoestima, é necessário que já busque um tratamento. Quanto antes, como o Rodrigo falou, for identificado, o tratamento é mais eficaz e é mais qualidade de vida para a pessoa. Então, tem um excesso aí, um limite que a pessoa vai perceber quando a qualidade de vida dela já vai sendo afetada, né? Porque ter saúde mental, eu diria que não é a exceção de problemas, né? Mas é ter um equilíbrio, é a pessoa saber conduzir as situações da vida, as emoções positivas, negativas. E quando aquilo vai saindo do controle, é um sinal também de alerta. E normalmente as pessoas só buscam quando está com essa água no pescoço que você falou, né? E aí, tudo bem, né? Antes tarde do que nunca. É importante a busca, mas a terapia também é um autoconhecimento. E esse autoconhecimento pode ser para qualquer um. A pessoa, eu estou bem, não preciso de terapia. Não precisa estar mal para procurar uma terapia. Terapia é um estado de espírito onde você vai lá e vai buscar um autoconhecimento. Para quê? Para você enfrentarem, para as pessoas enfrentarem os dilemas da vida, né? Porque quanto melhor a gente se autoconhece, melhor vai ser a nossa autoaceitação. E isso vai fazer com que a gente lide melhor com as dificuldades que a gente enfrenta na vida. Porque ninguém passa por essa vida, Roberto, sem passar por dificuldade, problemas, obstáculos. Então, a terapia vai fazer com que você se autoconheça para você não ter problemas, para você enfrentar os problemas, para você não cair diante dos problemas, para você ter resiliência, porque quanto melhor a gente se autoconhece, melhor nós vamos enfrentar os problemas. Mas não quer dizer que não vai ter. Né? Faz terapia, vai resolver todos os meus problemas da vida. Não, você vai estar preparado para enfrentar um problema talvez melhor do que uma pessoa que não faça terapia. E esses transtornos também, por exemplo, ansiedade, depressão, são transtornos que não se formam da noite para o dia. Né? Imagina um copo. Se a gente for pingar uma gotinha, vai chegar uma hora que esse copo vai encher e vai transbordar. O mesmo acontece com nós. Passamos por situações, conflitos, estresse, eventos traumáticos, dificuldades, e aquilo vai ficando acumulado, até que chega uma hora que a pessoa acaba desenvolvendo uma crise de ansiedade, um estar deprimido, né, Rodrigo? E a culpa nunca é da última gota, Roberto. O copo tem 1 milhão de gotas, então tem 1 milhão de problemas que estão ali dentro. Daí a culpa sempre fica na última gota. Foi meu patrão, meu marido, meu filho, sei lá. E não é. Tem um monte de coisa ali dentro que ela foi guardando. Uma foi responsável por ela explodir, mas talvez seja o gatilho, mas tem um monte de coisa para serem resolvidas, né? Os traumas de infância, os problemas, né? Que todos nós passamos dificuldades e problemas de infância, né? Que tipo de trauma de infância, por exemplo, só para contextualizar, por exemplo, que leva um garoto, como aconteceu lá em Suzano,
como aconteceu agora recentemente lá em São Paulo, o moleque entrar na sala de aula e esfaquear o professor? Que tipo aonde a família tem que começar a se atender? Porque nós estamos falando de psicologia preventiva, é isso? Esse é o nome que a gente pode dar, não? Psicologia preventiva, tipo... Mas é difícil, né, Humberto? Porque assim, daí você pega o perfil dessas pessoas que cometem esses atos, aí sempre vai ter alguém falando assim, mas lá atrás ele fez isso, mas ele já dava indício, ele já... Então, quantas pessoas estão dando indício por aí e ninguém está fazendo nada, né? Vai esperar explodir, vai esperar... esperar esse copo transbordar, vai esperar o copo transbordar. Esse garoto aí transbordou o copo dele e fez com que ele cometesse essa atrocidade. Mas quantas pessoas estão nesse nível que não estão esvaziando um pouco o copo? Ninguém esvazia zero, mas a terapia vai fazer com que você vá esvaziando um pouquinho ali. Você vai se autoconhecendo, né? Vai deixar gotejar só o que realmente precisa. O que não precisa, vamos fechar essa torneira. Então, mas quantas pessoas estão passando por algum conflito, algum sofrimento... que não estão prestes a cometer um ato desse. A gente não sabe, o cara surtou lá, teve uma atitude horrível, mas será que não tem várias pessoas passando por isso, Roberto? A ponto de daqui a pouco fazer alguma coisa? Não sei, provavelmente tem, mas é difícil você, né? Por isso que é importante, sempre a família é de suma importância para ver. Então, hoje, pegar esse menino que fez isso e a família falar, lá quando criança, não sei o quê. Por que não foi procurar antes, né? Será que não tinha algumas atitudes que ele já estava demonstrando incoerência com viver em sociedade? Provavelmente tinha. Porque sempre que pega pessoas que cometem isso, sempre daí vai ver o histórico dele, ele já tinha feito algumas coisas ali. É difícil falar uma única causa, né, Rodrigo? Não existe uma única causa. Exato. Né? Mas sempre vai dar alguns sinais. Sinais que às vezes passam despercebidos. Que tipo? Por exemplo, no caso dele, eu confesso que eu não sei a fundo, né? Eu tive poucas informações, mas eu vi que parece que ele sofria bullying, ele fazia postagem em redes sociais bastante, assim, agressivas, suspeitas, né? Um comportamento, Isso. assim... Já tinha problemas de comportamento, Isso. de briga na própria escola. Exatamente. Com a própria professora, parece. Então, são coisas que precisam se atentar também, ter uma atenção especial para isso. Para tentar evitar. Sim, para você tomar uma atitude para tentar evitar, né? Para você prevenir algo que aconteça. Mas a família que tem que tomar essa atitude, né, Roberto? E hoje a família a gente vê que está meio falida, né? Meio distante. Meio distante, meio falida, né? Da relação mesmo, né? Hoje em dia cada um almoça na hora que quer, senta na mesa na hora que quer, fica tudo no celular, não existe mais aquela coisa de família, de sentar todo mundo junto, discutir, falar como é que foi seu dia, cada um falar, né? Então, a família, hoje em dia, a gente está pecando muito para prestar atenção nesses jovens do que eles estão querendo dizer. E a primeira coisa é ver escola. Como é que está a relação dele com amigos, como é que está a nota, como é que está a vontade dele, se está faltando muito ou não, se está empenhado ou não, o futuro, qual é a visão dele de futuro. Então, tudo isso as famílias têm que ficar esperto com as suas crianças aí, para evitar, né, situações de desastre como essa. Muito bem. Ô, Roberta, a questão é o seguinte, quais os perigos, ou, melhor dizendo, há risco para a criança que consome muito TikTok, por exemplo? É necessário, né? Assim, vamos pensar num cuidado, né? O que essa criança está acessando? Que tipo de informação, vídeo, o que ela está acessando? O que isso vai influenciar nela, né, Rodrigo? O que isso vai, de certa forma, trazer como um prejuízo no comportamento dela? Porque muitas vezes a criança está com um comportamento, a criança ou adolescente, e precisa verificar também o que ela está tendo acesso, o que está sendo parte do dia dela, da convivência dela. Né? Que tipo de informação? São coisas mais violentas, agressivas? Eu sei com quem meu filho está conversando, com quem ele não está, o que ele está acessando. Esse interesse da família na vida da criança, né? Do jovem, né? Então, a família tem que ter esse interesse e essa referência também. O que os pais estão passando para os filhos, né, Roberto? Em termos emocionais, em termos sociais mesmo, né? De pessoa, como ser humano, né? De coisas boas, né? Coisas positivas. O que essa família está desenvolvendo dentro de casa? Tem que caber uma reflexão para os pais também, né? O que a rua está oferecendo também para a turma, né? Então, mas se os pais estão de olho nesse filho, eles vão estar sabendo o que a rua está oferecendo. Porque a rua oferece tudo de bom e de ruim, né? Como a internet.
Mas o que o seu filho tá buscando? Tá buscando as coisas boas ou ruins? Os amigos deles são boas pessoas ou não? Na escola ele tá indo bem ou tá mal? Então, o interesse da família é importante para isso, né? Para ver o que o filho anda buscando. Porque tem muita coisa boa acontecendo, Roberto. Mas cabe à pessoa decidir, né? Eu vou atrás de coisa boa ou coisa ruim. Então... Tá, e desculpa, eu vou fazer uma pergunta porque eu sou pai de 2 meninos. Um pré-adolescente, de 12 anos, e um de 7. Vai fazer 8 agora. Como é que eu vou te dizer? É tão complicadinho porque eu tenho preocupações. Às vezes eu falo assim, se eu apertar demais, quebra. Se eu afrouxar, enverga, enfim. Qual que é o modelo correto de lidar? Porque as coisas, como você falou, as coisas estão muito mudadas. Na minha época, os garotos, o bullying, que a gente chama de bullying hoje, antigamente a gente tinha um monte, carregava um monte. E aquilo doía, na verdade. Mas a gente parece que superava. Hoje a molecada não supera mais, parece que ficam doentes. É isso mesmo que está acontecendo, Roberta? Qual a atitude que a gente tem que tomar nesse sentido? Aperta muito, a gente quebra, né? Se afrouxar, e aí? Qual que é o equilíbrio? Vamos pensar justamente nesse equilíbrio como algo suficiente, né? Não ser nem negligente, mas também não super protetor, né? Um acolhimento, como você falou assim, o bullying. Antes acontecia? Às vezes aquilo ficava reprimido para a pessoa. Não é que ela... Exatamente, não que eu seja favorável também. Isso, não é que ela não sofria, sim, como hoje a gente vê crianças e adolescentes sofrendo. Mas aquilo ficava reprimindo, não se expressava, né? Então, os pais precisam ter esse olhar acolhedor, né, de um equilíbrio, atender as necessidades emocionais, né, que o filho apresenta, um acolhimento. Isso não é passar a mão na cabeça, isso não é assim dizer que tudo tá certo, falar sim para tudo, mas é justamente achar uma ponte ali em não ser negligente, mas também não uma superproteção, né, Rodrigo? Não existe, infelizmente não existe um manual, né? Os filhos não vêm com manual, como dizem. Então não existe uma regrinha ali, uma receita pronta, faça isso que vai dar certo. Porque, como a gente falou, o ser humano é biopsicossocial, né? Então, e cada família é de um jeito, você tem a sua cabeça, sua esposa tem a cabeça dela, você tem sua cultura, sua educação, sua esposa tem a dela, seus filhos já nasceram numa cultura diferente da que você nasceu. Então, existe uma série de fatores. Faça assim. Eu sempre falo assim, dê boas referências. O discurso tem que estar alinhado com a sua atitude. Não tinha nada você não permitir que seu filho fale palavrão e você assistindo o jogo fala um monte de palavrão. Então, tem que ter alinhado, sim, discurso com a atitude. Então, muitos pais falam uma coisa e exigem uma coisa, só que está fazendo outra na prática. E os filhos estão de olho nisso também, né? O exemplo acaba sendo fundamental, né? Fundamental. Muito bem, muito bem. Olha só, cara, é muito complexo. Agora é o seguinte também, a gente sempre fala, a gente aborda esses assuntos aqui sobre psicologia quando a gente tá com problemas. Enfim, as pessoas têm, né, um problema em casa, meu filho não sei o quê. Agora, a psicologia também trabalha quando a coisa tá indo bem? Sim. Né? É possível a gente trabalhar o psicólogo, tá tudo certo, boleto tá tudo ok, molecada tirando sua nota boa na escola, não tem problema nenhum com nada, tô de paz com meus vizinhos e minha vida tá uma beleza. Eu tenho que procurar um psicólogo também, não? É interessante pensar no autoconhecimento que vai ser desenvolvido, na resiliência para lidar com as situações adversas da vida, né? É o desenvolvimento do sujeito. Não necessariamente eu preciso ter um conflito, mas eu vou me conhecer e isso vai cada vez mais trazer evolução para a minha vida também, porque cada momento eu vou estar numa fase diferente, né, da minha vida, numa situação diferente, hora mais voltada para o trabalho, hora para relacionamento, profissão. Então, isso também influencia, né? É interessante ter esse espaço. Psicologia não é despesa, não é gasto, é investimento, Roberto. Então, a pessoa, você pode estar tudo bem com os boletos pagos, como você falou, você fala assim, não, tá tudo bem aqui. Então, você não vai também fazer trocar de carro, ou fazer um curso, ou se aperfeiçoar no que você precisa ali. Não, a gente tem que pensar na terapia ou psicologia como com esse autoconhecimento, é uma busca do autoconhecimento. Então, você, por exemplo, nunca fez, meus pais nunca fizeram, meus avós, quantas pessoas nunca passou por um psicólogo e levou uma vida boa aí, já morreu, tudo. Mas não quer dizer que se não tivesse feito, teria sido a vida melhor.
tivesse sofrido menos, tivesse lidado melhor com as situações de adversas que a vida nos impõe, né? Então, a psicologia, você pode passar pela vida sem fazer, nunca fazer e passar bem, mas não quer dizer que se você fazer, você vai melhorar, dar um up na sua vida, né? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Conhecimento. Muito bem. Uma curiosidade também. A mente da pessoa, ela não estando bem, ela pode também acarretar algum tipo de doença que não seja a doença mental? Qual? Aquilo que você não resolve na sua mente, né? O corpo, ele pode dar um sinal de que algo não está legal, né? Quero saber quais são os sinais. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade também tem manifestações físicas, né? Falta de ar, aperto no peito. Às vezes a pessoa chega pra gente com uma dor muito grande. Nossa, um aperto, faço os exames, vou no cardiologista, tá tudo certo, não tô com nenhum problema. Mas causa um sofrimento físico pra pessoa, esse emocional. A pessoa que sofre de síndrome de pânico, Roberto, geralmente, antes de procurar ajuda, ela procura um cardiologista. Ela acha que ela vai morrer. Às vezes, pessoas de 15 anos, meu Deus, eu vou morrer, tô com problema no coração. Como é que pode a pessoa ter infarto com 15 anos, né? Muito difícil. Mas daí as pessoas procuram, tudo faz aquela bateria, exame de sangue, tal. Todo especialista fala assim, você não tem nada, é emocional. Aí ele procura, e daí ele vai procurar um psiquiatra, um psicólogo. Então, confunde, né? Mas esse sofrimento que a Roberta falou é muito isso. Só que a qualidade de vida da pessoa, ela está sofrendo, ela está passando por dificuldade. É muito complicado a pessoa que tem síndrome do pânico conviver em sociedade. Porque só que quando ela percebe que é só com ela o problema, ela vai depender da pessoa, né? Mas ela pode... Porque quando a pessoa acha um problema, talvez ela fica mais fácil. Lá, tem um problema ali. Então eu vou cuidar, vou no médico, tomar remédio. Quando fala que é emocional, aí é com ela só, né? É com ela e com o terapeuta. Aí é uma coisa mais elaborada, que é um processo de terapia que tem que ser feito, desse autoconhecimento, de ver por que a ansiedade, de onde que veio, trabalhar os traumas. E muitas vezes não é difícil trabalhar os traumas, né? E corpo e mente estão interligados, né? Não existe uma saúde física se não houver saúde mental. Hoje em dia tem muitos estudos, Roberto, até falando de câncer, né? Que a mente, né? Não que causa o câncer, mas o jeito de lidar com as situações do dia a dia, né? Então, existem vários estudos que pegam as pessoas, que pegam 50 pessoas aqui, 50 pessoas ali, faz um estudo ali de amostragem, envolvendo religião, envolvendo emocional, envolvendo medicamento. Então, sabe, existem várias hoje em dia, pesquisas e estudos sérios que falam que o poder da mente é destrutivo também se não tiver alinhada para coisa boa da nossa vida. Agora, tem um exercíciozinho que a gente pode fazer em casa para melhorar a nossa qualidade de vida? Tem um exercíciozinho? Felizmente, terapia não é um comprimidinho que você bebe e está resolvido, né? Não é igual uma dor de cabeça. É um processo que a gente fala. Então, o processo de terapia... muitas vezes pode não ser tão gostoso, mas é necessário para você. Igual os remédios amargos você tem. Igual se um problema que você tem que fazer uma cirurgia. Não é gostoso, mas você tem que fazer. E a terapia você também tem que passar por esse processo e enfrentar os seus problemas, os seus traumas. Mas a gente sempre pede, né? Pede não, a gente dá dica, né, de pessoas como lidar com algumas coisas no limite de estresse, quando ela está muito em crises, né? Como lidar, respiração, exercício físico, para arejar o cérebro, para melhorar a oxigenação. Existe uma série de fatores, principalmente cuidar do corpo, né? Alimentação e exercício físico. Mas a terapia é fundamental, Roberto. Não existe uma receita de bolo. É um conjunto de fatores, né? E muitas vezes isso é difícil para a pessoa porque, como até o Rodrigo comentou, buscar um tratamento muitas vezes não é fácil. Quando chega naquela pauta assim, bom, a sua questão é emocional. Porque para muitos pode ser um sinal de fraqueza. E não é, pelo contrário, é um sinal de força, de coragem, de você encarar aquilo que você está vivendo, procurar um tratamento, se implicar nesse processo que não é fácil, tem seus altos e baixos, esse desenvolvimento, né, esse processo da terapia.
E na terapia a gente busca a responsabilização, né, Alberto? Até coloquei esse dia no Instagram lá uma frase, não sei de onde eu peguei, né? A culpa te paralisa, a responsabilidade te faz agir. Então a terapia, a pessoa chega lá se sentindo culpada, né? Com baixa autoestima. Aí a gente vai vendo qual é a responsabilidade dela nessa doença dela, entre aspas, né? Qual a sua responsabilidade? Por que você está assim? Geralmente a pessoa chega lá com não se aceita. Se ela não se aceita, como é que ela vai aceitar o mundo em volta dela? Como é que ela vai lidar com as coisas em volta dela? Então, a autoaceitação é muito importante. E a autoaceitação só vem através desse autoconhecimento, né? De se responsabilizar pelos problemas dela. Quer dizer, parar de terceirizar a culpa, né? Ou se culpar ou terceirizar a culpa. Ah, é meu marido, é meu filho, é meu patrão. Não, você é responsável pelo seu sofrimento. Como você está lidando com seu marido, com seu patrão, com seu filho, que está te deixando ruim. Então, vamos falar de você. Vamos ver o que você... E o bom de se responsabilizar, Roberto, é que não depende daí do outro. Depende dela. Ela se responsabiliza. Então, eu sou responsável pela minha cura também, pelo meu bem-estar. Então, eu sou responsável pela minha doença. Então, eu sou responsável pela minha cura. Então, eu que depende de mim. Eu ouvi alguém dizer certa vez, que dizer o seguinte: a felicidade não acontece por acaso. A felicidade, ela não... Você não compra uma pastilha de felicidade, né? Sempre ouvi falar sobre isso. Que a felicidade você tem que ser provocada, né? Você tem que provocar a felicidade. Para trabalhar com a mente é mais ou menos isso também. Primeiramente, a pergunta é o seguinte: existe felicidade? Porque a gente falava, em busca da felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Não tem um negócio... E a felicidade não acontece. Você tem que acordar cedo. Bom dia, mundo! Hoje vai ser o melhor dia da minha vida e não sei o quê. Isso funciona? Existe a felicidade, senhores? Temos a emoção, a alegria, que faz parte da nossa vida, né? Mas que também o nosso dia vai ser carregado de outras emoções. É muito utopia, né? Pensar naquela felicidade plena, constante, o tempo todo. Né, Rodrigo? Ser feliz é uma coisa, ser alegre é outra, né, Roberto? Então você pode ter alegria, você pode ser uma pessoa alegre. Felicidade é mais momentânea, né? Um momento feliz ali que você está sentindo bem e tal, ou passando por alguma um momento feliz ali mesmo, né? Que te deixa feliz, que você gosta muito. E ser alegre é uma pessoa alegre passando até por momentos, por lutos, por problemas, a pessoa continua alegre ali. Claro que ela vai estar enfrentando... Essa pessoa precisa de psicólogo também, não? Quem? A pessoa alegre? Não, todo mundo precisa. Não dá pra falar quem precisa ou não, mas assim, todo mundo precisa por causa desse autoconhecimento. Todo mundo precisa, assim, entre aspas, né? A psicologia tá aí para ajudar quem quer, Roberto. Mas a pessoa alegre, ela lida melhor com as situações de felicidade ou infelicidade, né? Não que ela não chore, não fique triste, não é nada disso, mas ela lida melhor com a situação. E aí os momentos infelizes, né, tristes, não vão anular também os momentos felizes. São momentos de aprendizado, né? A gente fica triste, a gente tem luto, a gente tem problema, mas tudo bem, né? Vamos ser resiliente, vamos enfrentar esses problemas, vamos buscar a felicidade. Não existe pessoa 100% feliz ou o dia inteiro, 24 horas de alegre, dando risada, dando bom dia para todo mundo. Mas tem pessoas que têm bom humor e uma visão mais otimista do mundo, né, Roberto? Isso é que eu vejo muita gente, assim, em consultório, assim, tá faltando muito isso, de você ser mais otimista para a vida, né? Ver as coisas, não é fechar os olhos para as coisas ruins, mas é ver mais as coisas positivas, né? Esse dia eu li em algum lugar também, a pessoa faz 10 coisas boas, ninguém fala nada, e daí ela faz uma ruim e vem um monte de gente apontar, né? E o ser humano tem muito disso também, né? De fazer isso, né? Então a gente tem que prestar atenção nas coisas boas que estão acontecendo à nossa volta, né? E valorizar, né? Quando você abre lá, pode estar chovendo, mas eu tô vivo, eu tô enxergando, eu tô vendo a chuva, eu tô escutando a chuva. Você pode ter gratidão. A gratidão, Roberto, é o que move o ser humano, na minha opinião. O ser humano parece que anda meio ingrato ultimamente, né? Muito. Isso tem contribuído para o alto índice de infelicidade. Eu sou um cara muito feliz. Eu não tenho problema algum com nada. Acordo e falo, bom dia, mundo. Hoje vai ser um espetáculo. Enfim,
eu encaro as coisas de uma maneira muito mais suave, né, Rodrigo? E geralmente né? Sua vida daí você acorda pensando positivo e geralmente é positivo. É positivo. Mesmo que tudo dê errado, pra mim, tô sempre ganhando. O que dá errado, você tira a lição, né? Tira a lição. Aprende. A gente não controla o que vai acontecer, nós controlamos como nós vamos reagir às situações que nos acontecem, né? Então, isso é interessante também. Olha só, a Vilma tá mandando aqui pra mim, tá mandando aqui pra nós aqui no WhatsApp, falou assim, Rodrigo e Roberta, tô curtindo aqui pela Circulando Play, legal. Eu tenho um problema, não sei se é problema, ela tá dizendo aqui, que ela vive muito pensando no que vai acontecer no futuro. Tipo assim, nem aconteceu ainda e ela já tá planejando como é que vai ser a resposta dela pra resolver aquele problema. É princípio de maluquice? Não, pode falar. Pensamos aí numa situação de ansiedade, né? Essa preocupação excessiva com o futuro, né, Vilma? Então, assim, a mente vai se colocando naquilo que pode ou não acontecer, tenta antecipar e não vive o presente. Então, isso faz a pessoa ficar mais ansiosa. Sofre por antecipação, né? Machuca isso, né? Com certeza. Muito bem, então tá aí. Olha, gostei muito do papo hoje aqui, viu? Meio atrapalhadinho no começo, mas faz parte. É o efeito Roberta, né, aqui nesse programa. Que vamos marcar outros encontros aqui para ir aprofundando assim, nesse universo fantástico da psicologia e tentar ajudar a turma aí a se encontrar, não? Vamos? Vamos. O que vocês acham? Sim. Podemos marcar aí, quando quiser. A Roberta agora já perdeu a vergonha e o medo, já pode vir sempre aí. Você tá atendendo aonde, Roberto? Eu atendo no mesmo local que o Rodrigo. Eu, o Rodrigo, a Daiane, a Viviane, a Fer também, que é psicopedagoga. Nós atendemos ali no mesmo local. Muito ao bem. lado do supermercado Paraíso, perto da praça ali. Isso, Boa. aos fundos ali da piscina. Boa. Tem telefone para contato, uma rede social que você gostaria de anunciar? Bom, a minha rede social é psi, no Instagram é @psi.robertaferreira e o meu contato é o 43 99967 3310. Muito bem. Repita. É o 43 99967 3310 e no Instagram é @psi.robertaferreira. Muito bem. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui e dizer o seguinte, a gente volta, né, com mais esse tema, hein, Rodrigo? É bacana isso, vamos né? Vamos mudando o tema, Roberto. É. Vamos para não ficar também muito batendo na mesma tecla, que é importante, mas vamos mudando. Sim, vamos... Eu quero ver se a Dai vem aqui, já fica uma pressão para ela aí, Roberto, de vir falar sobre autismo aqui, porque ela tem cursos e tem especialidade nisso, atende, né, agora com a Maia aí, ela está atendendo menos, né? Mas ela já atendeu bastante pacientes com esse problema e sabe falar até bem melhor do que eu sobre isso, que não estudei sobre isso. Vamos construir um programa especialmente para esse assunto, porque é muito importante, sim. Tem muita gente que tem medo da morte. É natural ter medo da morte, não? É natural, mas faz sentido ter medo da morte? A única certeza que a gente tem na vida é essa, né? Podemos pensar aí num certo pânico, né? Também. Tem que trabalhar mais isso, assim. Só medo da morte o quê? Que sentido? O que você vai perder? O que vai morrer? O que vai acontecer? Entendeu? Não precisa nem ter medo da morte nem da vida, né, Rodrigo? É mais ou menos isso? Acho melhor ter medo mais da vida do que da morte, né, Roberto? A morte você não tem o que fazer. A vida você pode fazer alguma coisa para viver melhor, né? Perfeito. A morte você não tem muito o que fazer com ela. Perfeito. Olha, muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. Adorei o papo. Como eu disse, atrapalhadinho no começo, mas a gente vai se ajustando isso daí. Eu gostei muito e gostaria de colocar mais uma vez à disposição essa estrutura aqui para a gente falar mais sobre esse assunto, anunciar mais para as pessoas quando vocês vierem aqui, para que mais pessoas possam participar e perguntar, porque é um assunto pertinente. Tem uma pessoa aqui também, ó, que quer saber muito sobre a Aninha. Ela mandou um beijinho para vocês aqui e disse aqui, ó, a Aninha, ela tem um filho autista. Quando eu falei que vocês viriam hoje aqui no programa, ela já quis ficar ligadinha aqui no programa, porque ela quer realmente entender um pouco mais sobre isso. Porque é uma situação, não vou nem dizer o problema,
né? Não digo que é um problema, não diria um problema isso, eu digo que é uma situação em que a criança precisa do atendimento, mas a família também precisa de um suporte para poder ajudar a criança a se desenvolver, não é isso? Com certeza. É necessário também, né, uma rede de apoio, um acompanhamento para a família também conseguir lidar com a situação. Legal, tá? A Aninha tá mandando um beijinho para vocês aqui, ó. Tá acompanhando aqui o nosso programa. Olha, obrigado mais uma vez. Eu aguardo vocês, então, para o próximo evento, né? O próximo encontro aqui, que pode ser daqui uns 10, 15 dias. Pode ser. Uma quarta sim, uma não. A gente... Legal. Vamos conversando. Assunto tem. Tem. Assunto terá. Sempre tem, Roberto. Tá bom, obrigado. Roberto, muito obrigado pelo convite mais uma vez e estou sempre disponível que você precisar aí, Roberto. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Eu também agradeço o espaço, né, assim, para esse bate-papo, foi muito interessante. Obrigada aí pelo convite. Você volta, né? Volto. E é sempre bom ter esse espaço, né, Roberto, pra Sim, gente divulgar sim, e com pra gente, certeza. porque tem muitas pessoas precisando e necessitadas de... A desinformação acaba sendo a principal barreira, né, Rodrigo? Exatamente, Então, a gente tem que romper essa desinformação e esse espaço é super interessante para isso, Roberto. Parabéns e muito obrigado. Tamo junto, cara. Tamo junto, tá bom? Obrigado mais uma vez. Senhoras e senhores, aqui neste programa eu recebi a Roberta. A Roberta... Ó, a Aninha tá dizendo, ó, quero ver a Day aqui mesmo, tá bom? A Vivi também tá mandando um beijo para vocês, dizendo que tá muito legal o programa. E quero dizer o seguinte, que a Roberta, ela atende na clínica. Na clínica. Próximo ali ao Mercado Paraíso. Junto com você lá, Isso. né, Rodrigo? Isso. Então tá bom. Obrigado mais uma vez. Gente, fiquem todos com Deus. Eu finalizo o programa de hoje. Amanhã estaremos de volta a partir das 10h30 da manhã com mais programa Play News aqui, com esse programa de entrevistas, né? Esse quadro de entrevista aqui na Circulando Play. Obrigado mais uma vez pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Acompanhe a nossa programação que tá recheada de música bacana para esta sua quarta-feira santa, tá bom? Fiquem todos com Deus. Eu volto amanhã. Tchau.